Muito boa tarde a todas e a todos outra vez para esta segunda ronda, segunda parte. E tal como fizemos nas sessões anteriores, eu vou tentar, mas desta vez ainda de uma forma muito mais breve, fazer um micro resumo daquilo que foi o painel anterior, que se centrava sobretudo na questão da legislação e na questão do financiamento. E até como uma passagem interessante para o painel que se segue, que é um painel que vai tentar operacionalizar como é que isto se põe tudo em pé, o destaque vai para três dimensões. Uma dimensão histórica acerca da habitação, propriedade coletiva, que nos diz que ela já existiu e que era inclusivamente um modelo já usado, portanto nada do que vai ser de certa forma tal. Uma segunda dimensão que tem a ver com alguém está a falar isto. Com a questão, com a dimensão urgente da formação e do investimento na formação, que não só é uma obrigação e um dever do movimento cooperativo, mas que também devia ser promovido por outros agentes, de modo a que também que o próprio setor se consiga capacitar. A dimensão, por sua vez, a dimensão do financiamento e o modo como esse financiamento se pode articular através da Lei de Bases da Habitação, através do IRU, através do fortalecimento da banca ética, que ainda não existe de forma expressiva cá, mas também do reforço das instituições que existem cá, falou-se na Caixa Agrícola, falou-se nas mutualidades, portanto, num conjunto de também trabalhar a partir dos instrumentos que ainda não existem, captando-os, e falou-se no caso do Norte de Itália, mas também usar os instrumentos que já temos, talvez de uma outra forma. Por sua vez, e eu finalizava com esta última nota, a questão da participação como um elemento central na produção democrática de habitação, especialmente neste modelo, no modelo de habitação de propriedade coletiva e da forma como também o próprio movimento cooperativo deve fortalecer-se nesta dinâmica de participação, tornando a questão da habitação, mas também a questão da participação e na construção dessa habitação uma vertente mais fortalecida. E eu agora deixo-vos com a Catarina, que vai moderar este painel. Eu agarrei-me isto, mas vou por aqui. Olá, boa tarde a todos. Nós vamos continuar a debater esta questão e vamos agora centrar-nos um bocadinho num papel que é fulcral, como acho que viram bem do debate desta manhã, que é precisamente o papel do Estado. Vou chamar já o Paulo. Queria dizer-vos só que nós vamos moderar aqui um bocadinho a moderação e, portanto, gostava que metade do tempo fosse utilizado em perguntas vossas, até porque sabem muito mais disto do que eu, primeiro, e segundo, porque tenho a certeza que há imensas perguntas e gostava que não as monopolizassem todas em quem está aqui da parte do Estado também, era um alerta que queria fazer desde já. Mas vou chamar já ao palco os participantes neste debate, que diz respeito ao papel do Estado nisto tudo. Vou chamar a Filipa Roseta, que é vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa, vou chamar o Nuno Cardoso, que é da Associação AC-Ora, acho que é assim que disse bem, o Gonçalo Antunes, que é professor da Nova, investigador do Centro de Estudos que diz respeito à habitação da Nova, e o Luís Mendes, que acho que, sim, o Luís Mendes do Centro de Estudos Geográficos do IGOT, aqui da Universidade de Lisboa, e que é onde quiser. Falando aqui um bocadinho do Estado, eu ia começar aqui pelo Luís Mendes e ia fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta que toda a gente tem na cabeça, que é: ontem já era tarde, não era? Eu penso que sim, Catarina. Posso falar? Eu acho que é esse aí. Eu penso que sim, Catarina. Eu penso que quando falamos do Estado Central e do seu papel na produção de política pública de habitação, sabemos claramente que há aqui um atraso estrutural do nosso país. A crise de habitação não é nova, é algo que está... Ana Drago era para estar connosco. Ana Drago há de chegar a seguir. Mas a Ana está um bocadinho atrás, exatamente, mas há de falar também sobre isso, é a questão de que
quando pensamos no modelo de desenvolvimento socioeconómico do nosso país, e temos que aqui o perceber como inserido numa semiperiferia, não é? De um centro que é o europeu, percebemos claramente como esse modo de produção relativamente mais subdesenvolvido, típico de uma semiperiferia, depois produz também, ou não produz, uma verdadeira política pública de habitação, mas foi produzindo alguns recortes de política de habitação pública. E acho que, de facto, isso revela um Estado que é um Estado central que é muito pobre no que toca à questão da política de habitação. A habitação é, de facto, o parente pobre e mais pensando até, quando pensamos num número que toda a gente aqui domina, que é o da questão da propriedade, não é? O Estado domina 2% da propriedade do estoque habitacional nacional, e isso é verdadeiramente constrangedor, até quando comparamos este número num contexto um pouco mais lato no seio da União Europeia, não é? Portanto, tem havido um esforço recente, também muito motivado e muito animado pelas lutas urbanas e pelos movimentos sociais urbanos, que fizeram pressão porque a habitação entrasse novamente na agenda política e mediática, e isso foi determinante, eu penso. De qualquer forma, a política pública que neste momento está a ser produzida, a meu ver, tem sido com algumas deficiências, sobretudo no que toca à territorialização e à efetivação desse direito à habitação, que deve ser, teoricamente, universal, inalienável e incondicional. E quando diz territorialização, a que é que isso diz respeito? Estamos a falar com... Os grandes centros urbanos? Não, territorialização no sentido de termos uma visão estratégica nacional para o país, não é? E depois haver, em termos em diversas escalas, nomeadamente a uma escala mais local, que não dispensa aqui a intervenção do Estado Central também, e eu sou muito crítico das últimas tendências de municipalização da habitação, da política de habitação. Penso que é necessário, mas tem que ser feito com algumas cautelas, e o PRR agora está a revelar isso também. O que precisamos é o que eu queria dizer com territorialização é mesmo haver uma materialização, ou seja, uma redução das vulnerabilidades, das precariedades, mais produção de habitação pública, e quando falo em produção não estou a falar necessariamente de nova construção, podemos estar a falar de mobilização de património devoluto e da sua reabilitação no sentido de ser colocado ao serviço da população e dos grupos mais vulneráveis neste aspecto, mas de facto que exista aqui uma efetivação, uma materialização daquilo que nos documentos estratégicos oficiais está plasmado já há muitos anos e que é sabido e que depois não vemos acontecer, não é? Como se dizia, terminámos aliás o painel anterior a falar disso, a necessidade de ver acontecer. Exato. Isto era uma boa transfer aqui para eu perguntar ao Gonçalo Antunes se esta paralisação destes movimentos se diz respeito a uma certa desconfiança do Estado, a uma não confiança historicamente. Porquê que parou? Ou seja, nós conhecemos movimentos associativos e cooperativos dos anos 70, princípios dos anos 80, e depois há aqui um congelamento que nunca mais aconteceu nada, basicamente. Isto deve-se a quê, exatamente, para nós percebermos qual é o mal do problema. Bem, antes de mais, muito boa tarde e obrigado pelo convite para estar aqui presente e cumprimentar todos os presentes e a mesa. Efetivamente, quando nós falamos de cooperativas de habitação, se olharmos assim de um ponto de vista um bocado mais histórico, até 1964 houve alguma promoção, mas foi relativamente reduzida, não é? Até porque, não, enfim, não é a minha área, mas dizia-se que as cooperativas eram entidades que estavam assim infiltradas, o Estado Novo assim achava, né? E portanto acabavam por ter uma atividade um bocado condicionada. Quando se dá a revolução, como acontece precisamente o contrário, as cooperativas que se formam, as chamadas CHE, não é? No caso da habitação, são desde logo muito importantes para o SAL, não é? Que aparece aí, mas efetivamente a legislação que permitiu que existisse muita construção por parte de cooperativas de habitação acaba por se consolidar já mais tarde. Eu diria até que acaba, se calhar, por consolidar-se já na década de 80. É por aí que se consolida, até porque aqui já existia desde a década de 70, mas os benefícios talvez não fossem suficientes e, no fundo, estava-se um bocado sempre consecutivamente a aprender.
É então na década de 80 que há um boom de cooperativas a construir, digamos assim, e construíram muito, parece-me até um bocadinho mais no norte do país do que necessariamente aqui na área metropolitana de Lisboa, e também mais nas grandes cidades do que nas pequenas e médias cidades. As cooperativas aí constroem bastante, eu não estive cá de manhã, tenho pena, isso já deve ter sido falado, mas construíram na segunda metade da década de 80 e ao longo da década de 90 construíram sobretudo para vender, era esse o modelo que então era hegemónico, digamos assim, até porque as cooperativas tinham mais vantagens nesse próprio modelo, e os próprios cooperadores tinham mais vantagens nesse próprio modelo, e também, eventualmente, porque a sociedade, não vou dizer que a sociedade assim o exigia, mas era um momento diferente daquele que vivemos hoje, não é? Também não podemos estar a criticar o que se passou há 30 ou há 40 anos atrás com os olhos de hoje, não é? É preciso lembrar, por exemplo, que em 1974 não existiam em Portugal habitações suficientes para o número de famílias que existia neste país, não é? E que hoje em dia existem mais, se não me engano, 2 milhões de habitações do que famílias. Portanto, o cenário é completamente diferente, as necessidades eram completamente diferentes, os desejos e as ambições das próprias famílias, dos portugueses, né? E das portuguesas também eram completamente diferentes. Depois porque há um grande boom de construção nos anos 80, nos anos 90, sobretudo se calhar a partir de 85, e depois efetivamente, se calhar nos últimos 20 anos construiu-se pouco. Não é que não se tenha construído nada, aqui em Lisboa até se tem construído algumas coisas cooperativas, ali em Marvila, em Valformoso, e até uma urbanização relativamente grande. Mas realmente para aquilo que o movimento cooperativo na habitação, no domínio da habitação, podia dar muito mais, isso não acho que ninguém tem dúvidas. Porquê é que não tem dado muito mais? Bem, eventualmente porque o próprio Estado não tem tido programas que o estimulassem, não é? O central e também o local, porque para as cooperativas de habitação construírem também é preciso existir sempre uma grande articulação com o poder local, porque o poder local vai ceder o terreno em direito de superfície, e, portanto é preciso o poder local estar disponível para isso e ter vontade de o fazer, e eventualmente até ir mais longe, pelo que sei, pelo que ouvi no último já em anteriores conselhos municipais de habitação, a Câmara Municipal de Lisboa até agora está a pensar em oferecer, entre aspas, desde logo o projeto, não é, do próprio edifício, e isto pode ajudar as cooperativas no seu trabalho. Ou seja, o que é preciso? É preciso a vontade, é preciso vontade das entidades públicas, é preciso que se deem uma série de benefícios às cooperativas, e depois também me parece que há aqui uma outra questão muito importante, que é preciso que as cooperativas também existam, não é? Isso também me parece que é fundamental. Se não existirem cooperativas e se não existir na habitação movimento cooperativo... Isso é um bocado o ovelhinha, não é? Também se não houver uma... Se calhar é E a galinha. o ovo e a galinha. Não, é o ovo e a galinha, mas as cooperativas têm que ter a sua própria dinâmica, o seu dinamismo, e vir exigir, junto do poder local e do central, que se criem medidas, e depois logo se vê e verificará o que é que poderá existir. Mas efetivamente nos últimos 20 anos tem existido um hiato muito grande. Acho que as cooperativas podiam dar muito mais, até porque nós em Portugal, isto é conhecido, e o Luís já falou sobre isso, não é? Temos 2% de parque habitacional público. É óbvio que este 2% é um bocado discutível, porque no município de Lisboa não é 2%, não é? É bem mais do que 2%, mas temos 2% a nível nacional, o resto é privado, e falta-nos aqui algo no meio, não é? E as cooperativas são esse meio. É isto que existe em muitos outros contextos europeus, que são casas, pronto, vamos aqui só falar do arrendamento, casas para arrendar a valores mais reduzidos para famílias que têm rendimentos mais baixos, ou para jovens casais, pessoas que se estão agora a emancipar e que precisam de uma habitação, se calhar a custos mais reduzidos do que aquilo que o mercado oferece, e também uma habitação que não seja necessariamente aquilo que nós aqui chamaríamos de habitação pública, né? Porque também já estão fora desse target. E há muita gente que se candidata aos programas que existem a nível local, que estão fora da habitação pública, porque estão fora dos critérios, têm rendimentos superiores aos critérios, mas depois também não conseguem chegar ao mercado porque não têm rendimento também para isso. E, portanto, é aqui que as cooperativas podem funcionar,
e devem funcionar dentro do espírito cooperativista. Nuno Cardoso, a sua experiência é mais vasta do que esta da habitação agora, da cooperativa de co-living que está, e que está aqui a representar. Do seu ponto de vista, qual é que é a pedra de toque? Seria a questão do financiamento, que é preciso de agilizar e ajudar a agilizar? Será a questão dos terrenos? Será a questão de haver um programa que permita que nasçam estas cooperativas mesmo em zonas onde elas não existem? O que é que no seu entender, e apelo à sua visão de longo prazo na Câmara do Porto e etc., para responder a esta pergunta? Obrigado, Catarina. Boa tarde a todos também, cumprimento também aqui os colegas de painel. Bom, eu de facto represento aqui uma associação que criamos, que é de co-housing, habitação colaborativa. Não é co-living, co-living é mais das suas... É co-housing. Mas pronto, e poderíamos falar especificamente mais sobre o co-housing. E já vimos depois. Mas em relação à questão cooperativa, pronto, aqui o Gonçalo não teve de facto de manhã, mas já muito se falou daqui do movimento cooperativo do passado, ali está um representante desse movimento, o Terezo, da FENAS, e pronto, e a pena foi que, efetivamente, como já se falou hoje de manhã, não se tivesse estruturado um efetivo movimento cooperativo. Pronto, atendendo à posição política lá do governo e da finança naquela época, financiaram-se as famílias e não se financiaram as cooperativas, e portanto também o que é verdade é que a sociedade também evolui, e o que foi o modelo que foi vendido à sociedade foi de habitação própria, adquirir a sua habitação própria, e portanto é muito difícil num contexto em que toda a gente quer adquirir a sua habitação, tentar ter um modelo de cooperativas de aluguer de habitação, pronto. Mas isso é o passado, foi uma oportunidade perdida, porque hoje podíamos ter um player a sério de produção de habitação a custos controlados, e agora não temos. Bom, e efetivamente hoje estamos com imensos problemas em vários setores, aqui o Gonçalo também falou, portanto temos os jovens com uma dificuldade enorme de acesso ao mercado, nomeadamente nas grandes cidades, e temos também a questão sénior que me preocupa muito, aliás a nossa associação nasce um bocado para dar resposta à questão sénior, que é uma questão dramática, porque estamos todos a envelhecer muito e muito depressa, e daqui a 10, 15 anos temos uma população com mais de 85 anos que ultrapassa os 400 mil portugueses, com mais de 85 anos. E 85 anos é mesmo já velhinhos, não é? Somos velhinhos. E não temos soluções nenhumas para eles, e viu-se no Covid as soluções que existiram, e pronto, e o problema do isolamento, que é brutal, portanto as pessoas efetivamente estão muito isoladas, e a sociedade, e as câmaras, e a política, e os políticos defendem muito o envelhecimento na sua própria casa, o que é uma mentira completa. Isso é uma mentira, uma falácia, é porque nós não temos solução para eles, então dizemos, fiquem em vossas casas, que nós até damos apoio domiciliário, que é quase como ir dar a comidinha aos gatos na rua, porque temos lá presinhos e coitados. É muito triste, eu acho que o panorama é muito triste, e portanto, a Ácora nasce para tentar dar soluções a esse problema. Mas a habitação colaborativa é muito mais que isso, e nós defendemos efetivamente uma habitação colaborativa intergeracional, depois podemos falar sobre isso. Mas, portanto, o problema agora do relançamento do movimento cooperativo prende-se com o facto de ter havido um hiato grande, já se falou, portanto, os líderes, que têm muito mérito, que fizeram 200 mil casas em Portugal, também eles já estão envelhecidos, e portanto e eles estão disponíveis até para ajudar e apoiar os novos, os jovens, mas eu acho que aqui tem que haver uma participação muito forte do Estado. O Estado tem que alavancar este processo, e ao contrário do meu ponto de vista de continuar a apostar muito no assistencialismo, eu acho importante quanto à questão do primeiro direito, mas eu tentaria resolver o primeiro direito também com soluções cooperativas e não com solução de habitação social. Portanto, devíamos fazer
pôr as pessoas a ser parte da solução e não a dar casinhas às pessoas. Não, elas têm que ajudar a solucionar os seus problemas. E, portanto, acho que o setor cooperativo poderia ter um peso enorme na solução do primeiro direito e numa não intergeracional, interclasses económicas. Interclassistas é feio, mas sim. Okay. Eu acho que o Estado vai ter que participar mais e, portanto, eu defendo um bocadinho até, inclusive, o lançamento de cooperativas de interesse público, em que o Estado faz parte delas, pelo menos neste primeiro rearranque do processo. Depois, porventura, depois de estruturado o setor, poderia o Estado até sair. Mas nesta fase, o Estado tem os terrenos e tem que dar apoio e tem que dar, o respaldo no financiamento. E, portanto, cooperativas de interesse público, penso que seria o modelo de relançar o cooperativismo em Portugal. Isso é muito revolucionário, essa perspectiva. Filipe Roseta, tantas perguntas, não é? Podíamos fazer aqui uma entrevista só, mas porque há muita coisa a acontecer, não é? No fundo é essa a questão e eu tenho a certeza que muitas das perguntas a seguir virão para si. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer era um bocadinho nesta senda do Nuno, que é, no final do seu mandato, o que é que nós podemos esperar neste setor? Olá a todos, obrigada pelo convite e obrigada. Está a funcionar? Não. Não sei. Está a funcionar. Está? Está. Este aqui, este funciona. Ora, o que esperar no final do mandato, isso é maravilhoso. Para quem tem vindo aos conselhos já sabe bem, não é? Nós no fundo estamos a tentar criar um sistema municipal de habitação, portanto que é o grande desafio que a Carta lança a todos os conselhos, que é um sistema municipal de habitação com uma parte pública, uma parte privada e uma parte mista. E esta parte mista é onde estão as cooperativas e é aquela onde que está a funcionar pior neste momento. Portanto já houve grandes momentos gloriosos, não é? Portanto, como o Gonçalo explicou bem, anos 90, 80, 90 foram um momento glorioso. Já houve momentos, já tivemos momentos gloriosos, nos anos 80, 90 foram os momentos gloriosos das cooperativas, mas depois já parou. E, portanto, nós vamos relançar, não é nós já relançámos o movimento cooperativo. Não sei se vocês já perceberam, mas o primeiro projeto de cooperativa já saiu o concurso público, portanto já está a circular aquele que é o primeiro terreno que nós estamos a pôr no conjunto dos 500 habitações que nós identificamos como potencial de cooperativas em Lisboa. E nós queremos até ao fim do mandato lançar 500 habitações. Sim. Como é que nós vamos lançar? Portanto, e o que é que já começou? Nós identificamos terrenos, sempre naquela escala dos 20 é o ideal, mas entre 20 a 50 no máximo, que é para manter uma escala pequena, portanto para não ter grandes edifícios, que foi uma das razões, eu diria, pelas quais falharam muitas daquelas do Sal, que eu estou a lidar com essas, Portugal Novo, etc., podemos poder falar disso a seguir, mas portanto, manter uma escala pequena, o ideal é 20, mas pode ir até 50, lançar um terreno que vai ser lançado para em direito de superfície a 90 anos, e a cooperativa vem e paga a construção. Nós introduzimos aqui uma variante, analisando a história, para ver o que é que tinha corrido mal e porque é que tinha desaparecido, pareceu-nos que o projeto não estar aprovado era um problema. Portanto, nós vamos lançar os projetos primeiro, e é tudo em concurso público o próprio projeto. Portanto, nós lançámos agora um terreno para um edifício com 20 habitações, lançámos para fazer os projetos todos das especialidades, que é o primeiro edifício que vai participar nesta coisa das cooperativas, e vamos escolher um ateliê de arquitetura para fazer esse projeto de cooperativas. Depois do projeto estar feito, vamos lançar o pacote todo, com o projeto já aprovado. A Câmara tem muito mais velocidade e rapidez e capacidade de fazer avançar esta execução, esta aprovação, porque tem acontecido, como temos aqui o Teresa que poderia falar sobre isto, não é se é que não falou já. Portanto, vamos lançar depois para as cooperativas o terreno com o projeto aprovado. Portanto, quando elas entrarem, vão entrar para construir. E nós queríamos estar a lançar isto no primeiro semestre do ano que vem. Portanto, quem tem algum interesse, para já vá vendo os concursos que estão a sair para projeto. Já saiu o primeiro, portanto já sabem que aquele terreno vai ser um terreno de cooperativas, está lá escrito. Dinamizar um movimento cooperativo em grandes linhas, que é para perceberem que é mesmo isso que nós queremos fazer. Portanto, já foi o primeiro terreno, vamos lançar o segundo, vamos lançar o terceiro. Depois temos os projetos acabados, vamos lançar os concursos para as cooperativas concorrerem. É isso que eu lhe ia perguntar, ou seja, isso vai determinar o tipo, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas que tipo de cooperativas tem e como é que isso determina, porque aproveitar este movimento para fazer também mudanças na própria cidade e na forma de viver. Exatamente, ou seja, o que é que nós tentámos identificar em termos de terrenos? Escala pequena, coisas enfiadas já a um tecido urbano consolidado, edifícios da Câmara, devolutos, vazios da Câmara,
com escala pequena no meio da cidade. Portanto, é esta a característica muito integrada no tecido urbano da cidade. Portanto, esta é a linha dos terrenos que nós identificamos. E depois o que é que nós estamos à espera destas cooperativas e o que é que nós queremos e o que é que achamos que pode ser diferente. Quando lançamos os projetos das cooperativas, elas são avaliadas de acordo com 3 parâmetros. A parte, obviamente, se têm ou não sustentabilidade económica para existirem, não é? Para aparecerem e começarem a construir. Se o edifício tem ou não sustentabilidade ambiental, o que é que elas podem contribuir, se bem que isso vai ficar logo muito garantido por aquilo que nós vamos fazer. E, acima de tudo, as cooperativas têm que aparecer com um projeto social para o sítio, ou seja, há um espaço no programa, vocês já podem ver, porque o programa já está a circular, já é público, está no site da Ordem dos Arquitetos e já está noutros sítios, há um espaço que é público e a cooperativa terá que dinamizar com um projeto social de alguma maneira articulado com o sítio, ou seja, será avaliado o projeto social da cooperativa, daquilo que quiserem fazer, qualquer tipo, não temos nada em mente, a única coisa é que seja enraizado naquele lugar. Mas isso diz respeito a uma cooperativa, de certa forma, já é um projeto social. Claro, exatamente, portanto vamos incentivar, mas a ideia é que, para além das 20 habitações, eles têm um espaço para fazerem o que quiserem de interação com o lugar, é isto. Okay. A cooperativa já é um projeto social, completamente de acordo. Agora a coisa é, eles para além de serem um projeto social em si, dentro de si próprios, têm que oferecer aquele bocadinho de cidade, no espaço em que nós estamos a pôr no edifício, uma atividade social que consiga interagir com a circunstância. Eu dou sempre o exemplo de uma maravilhosa que existe em Bruxelas, que eu acho bastante interessante, em que tem um café, que é uma cooperativa que tem um café em que o café é um espaço de atendimento para a saúde mental, por exemplo. Este é um que funciona bem. Ele é um café, até tem uma atividade económica e recebe, tem muita gente ligada à saúde mental na cooperativa e produziram um espaço onde as pessoas do bairro entram e saem daquele espaço com muita frequência. No fundo é haver uma interação do projeto social que a cooperativa é com o bairro onde eles estão inseridos. Estamos a falar dos bairros agora, já sabemos. Este aqui é Francisco Stromp, é logo o primeiro, é ali, no Lumiar, sim, exatamente. E as outras, já sabem? Não, vão sabendo à medida que eles vão sair. Isso aí, já sabem, quando eles saírem, estamos a 6 meses de lançar a cooperativa, portanto, à medida que eles forem saindo, porque depois vai ter que ser o projeto feito, e 6 meses de lançar o convite para as cooperativas entrarem no processo. É melhor irmos avisando à medida que eles forem saindo. E eu acho que quem tem interesse vai seguindo os projetos, porque vai ver até o que é que nós queremos para aquele sítio, vai ver qual é que é o projeto, vai ver se consegue ter este projeto social enraizado no terreno, e a ideia é que haja interação. Portanto, há de haver um espaço no edifício, no resto de chão, onde tem que haver interação da cooperativa com o sítio. É isto o projeto social. Ok. Já voltamos a essas questões e até porque eu acho que depois vamos falar certamente do que está para acontecer, que é prático, não é? Que é agora. Mas como chegou a Ana Drago, olá. Eu queria fazer-lhe esta pergunta, que era o que eu já tinha previsto fazer há bocado, mas como não estava cá, que nós estamos a falar dos modelos, já falámos do passado um bocadinho, de porque é que houve um hiato nas cooperativas em Portugal, e eu queria lhe perguntar esta ideia de que o Estado, através das cooperativas, pode intervir no próprio modelo de propriedade que existe, não é? E que é o modelo vigente, e que em Portugal, já vimos aqui, até contribuiu para que as cooperativas não vingassem muito naqueles anos 80 da loucura da construção em Portugal. Como é que se pode moldar isto e como é que acha que as câmaras e o Estado neste momento deviam atuar neste sentido? Ainda não falámos sobre isso, se essas casas são para propriedade ou para arrendamento, até quando, etc. Acho que tem que se falar com estes porque senão lá em casa não nos ouvem. Já está a funcionar. Primeiro queria pedir imensa desculpa de chegar atrasada, isto é uma espécie de overbooking, tinha um seminário em Coimbra e pronto, em minha defesa posso dizer que quase me matei a conduzir loucamente para conseguir chegar a horas, mas pronto, mas de facto atrasei-me um bocadinho. Bom, indo diretamente à questão que colocou, eu creio que a questão da forma de propriedade é um dos debates centrais hoje em dia, porque na verdade aquilo que nós percebemos quando olhamos para aquilo que aconteceu a anteriores programas de produção habitacional que tiveram apoios públicos e portanto que procuraram cumprir o direito à habitação e criar habitação acessível,
visível, é que, como eles muitas vezes conduziram ou ao apoio direto à aquisição de casa própria, ou a partir de determinada altura achou-se mesmo que se devia vender o parque público. Hoje, quando nós olhamos para o mercado de habitação, e se calhar em Lisboa isso é particularmente visível, nós vemos que muitos dos empreendimentos da EPUL, ou mesmo cooperativas que foram apoiadas, quando foram transformadas em propriedade habitacional dos seus inquilinos, acabam sempre por entrar no mercado a preços especulativos, não por maldade dos proprietários, mas pela forma como o mercado está a funcionar. E, portanto, eu acho que quando nós falamos de cooperativas de habitação, não basta falar da forma cooperativa, porque, obviamente, nós podemos criar cooperativas de habitação, mas se elas não têm uma outra forma de criar um estoque habitacional, que seja habitação acessível e que perdure no tempo, mais tarde ou mais cedo elas entram no mercado a preços especulativos. E, portanto, eu acho que uma das coisas que tem vindo a ser discutida a nível europeu e que me parece mais relevante é esta ideia da propriedade coletiva, ou de mecanismos que permitam de facto essas casas terem valores em que as pessoas fazem também, podem eventualmente fazer investimentos, não serem cooperativas de inclinado, mas ser propriedade coletiva, mas que perduram no tempo da cidade. E depois há uma segunda questão que me parece determinante, que é, não há produção de habitacional acessível em modelo cooperativo se não tiver um forte apoio do Estado. E isto tem a ver, obviamente, com a cedência de terrenos, que é uma tradição antiga e parece que é já uma coisa mais ou menos estabelecida, mas também um modelo de financiamento. Ou seja, hoje em dia... Apoio direto ou garantia? Eu acho que pode ser os dois mecanismos. Ou seja, nós podemos ter um mecanismo de subsídio direto às famílias que vão habitar e poder ter formas de garantia do Estado. Podemos mesmo ter a parte pública a entrar dentro do projeto cooperativo. Aquilo que o Nuno estava a falar. Exatamente. E que me parece uma proposta interessante. E, portanto, eu acho que é preciso juntar esta ideia de que não queremos apenas responder a um momento de crise habitacional, foi o que aconteceu no pós-25 de Abril, mas temos que encontrar modelos que perdurem no espaço da cidade como habitação acessível de longo prazo e que tenham peso no mercado. Se não é apenas um penso rápido, Luís, para voltar a fazer perguntas rápidas assim também, então, vi que estava aí a abanar bastante com a cabeça, e isso é muito importante no que se definirá a seguir para si. Sem dúvida, aliás, eu queria pedir-te a palavra, Catarina, para falar a seguir à Ana, porque penso que me parece fundamental a questão da propriedade. Nós vimos na parte da manhã que o financiamento e também a questão do enquadramento jurídico é fundamental. Eu acho que o financiamento é a pedra no sapato, ou o calcanhar daquilo, como quiserem, e a outra questão é mesmo a questão da gestão da propriedade. Ou seja, a propriedade, por isso é que o movimento cooperativo dos anos 80 e 90 falhou, porque centrou-se essencialmente, e eu peço desculpa a todos os representantes, não é? Mas de uma certa forma foi um modelo que falhou, no sentido em que valorizou a construção, e isso é muito positivo, mas depois alienou, é isso que eu queria aqui dizer, a palavra alienou, a propriedade coletiva no sentido de vender essa propriedade num contrato de compra e venda, e isso permite quebrar a gestão coletiva daquele espaço e daquele projeto. Portanto, eu acho que é muito importante aqui os municípios, ressalvando aquilo que eu disse no início, portanto, temos que ser muito críticos desta tendência à municipalização da habitação, mas também temos que acreditar que os municípios, por princípio de subsidiariedade, são os que estão mais próximos do problema e, portanto, poderão executar melhor as soluções para os seus territórios, sabendo que têm que ter apoio técnico, de capital, humano, portanto, no sentido de conseguir cumprir esse desígnio, que é um desígnio do Estado Central, mas pronto, portanto, os municípios devem ter o seu papel reforçado no que toca aqui ao movimento cooperativo, quer na seleção de beneficiários, quer na determinação do tipo de propriedade de habitação, quer nos mecanismos de controle dos contratos e gestão de propriedade. Aqui é importante, a questão da propriedade é fundamental. Porque quando se constitui uma cooperativa, aquilo que eu aprendi, não sou especialista em cooperativas, mas tenho debruçado sobre a questão das políticas de habitação, aquilo que eu percebo e que ocorre em todo o mundo, os casos de sucesso são geralmente casos em que a questão da propriedade e o impedimento da alienação estão logo blindadas ao início no que toca ao regulamento da própria, portanto, da própria cooperativa. Portanto, não permitem que exista depois da construção e mesmo na manutenção do projeto, que exista depois uma gestão privada em termos da propriedade. Ela continua a ser sempre coletiva. E, portanto, devemos vedar
essa possibilidade de propriedade individual e de contrato celebrado entre a cooperativa, e quando pensamos num contrato celebrado entre a cooperativa e o município, tentar vedar precisamente isso. Eu, por exemplo, estou-me aqui a socorrer de alguns apontamentos de uma proposta do Cidadãos por Lisboa, que aprovou há uns meses em reunião de Câmara, portanto aprovou-se as cooperativas de inclinato, e estive a estudar também a proposta, que me pareceu interessante, e eles focam-se exatamente nisso, ou seja, defendem que a propriedade coletiva deve ser indivisível e inalienável. Vamos ao âmago do que é o sistema capitalista e o sistema de produção da habitação, não é? O mercado está sobreaquecido porque há uma série de players privados que alimentam este processo e, portanto, vamos também ao âmago daquilo que é a mudança do paradigma que se quer para o desenvolvimento urbano do futuro, que é um paradigma, como diz a nossa Constituição da República, não esteja apenas centrado na oferta privada, não é? Mas também reequilibre isto com um regime de propriedade que seja social e outro que seja cooperativo. Essa visão tripartida da propriedade está prevista na Constituição, e que bom que era termos um Portugal, não é, com as suas múltiplas geografias, mas termos um Portugal em que este regime se encontrasse realmente equilibrado. Agora, o Estado pode avançar aqui, eu acho que há uma questão mesmo de propriedade, e a questão coloca-se mesmo à partida: como é que eu consigo propriedade para o lado público para depois ceder para as cooperativas? Eu acho que é um problema. Eu acho que é um problema no sentido em que, quando se olha mesmo inclusivamente para a propriedade construída, ela é esmagadoramente privada. Aqui existe, portanto, só apenas aqui existe, não estou a pensar em nova construção, não é? Porque o meu paradigma também é o de reabilitação. E nesse caso eu acho que temos que tocar na questão dos devolutos, que é uma questão que eu vi ainda não tocada hoje no seminário, que é como é que conseguimos mobilizar estes devolutos e este património, que em Lisboa atinge os 14%, sensivelmente, no total, não é? 14, 13%, não é? 48 mil do total da cidade, que é mais ou menos a média do que acontece também a nível nacional, 48, não é? 48 mil, 2 mil sei que já estão, a senhora vereadora diz isso profusamente, acreditamos, estão a ser intervencionados, não é? Depois existem os outros 46 mil. E aí entramos numa questão polémica, que também é uma questão de propriedade, que é como é que o Estado, eu aqui faço uso das palavras de uma grande ativista que eu admiro, que é a Rita Silva, que ela diz: neste momento nós estamos num momento de tal sobreaquecimento e de domínio da finança sobre a propriedade, e desculpe o que eu vou dizer, que pode ser ideológico, não para esta audiência, mas eu vou assumi-lo. Eu acho que nós temos que ir à banca e temos que ir à finança buscar a propriedade e ao mercado. E eu não acredito diretamente na expropriação. Isto aqui, estamos a ir, eu acho que neste painel estamos a ir ao âmago das questões. Não estou aqui a defender o direito de expropriação, para mim é uma situação limite, mas há aqui um conjunto de situações e de instrumentos que os municípios e o Estado têm ao seu serviço para agilizar esta possibilidade de cooptar propriedade ao mundo privado. Obras coercivas, muito rapidamente enuncio só alguns. Obras coercivas, requisição civil temporária, requisição para utilidade pública, o reforço do direito de preferência pelo valor patrimonial, e muitas câmaras estão a fazer isso ao nível das estratégias locais de habitação, a tomada de posse administrativa, a empreitada única, um apoio, que é uma coisa que recentemente eu percebi, este apoio a desbloquear, muitos dos devolutos têm a ver com heranças indivisas, e o Estado pode ser aqui um intermediário importante para bloquear a tramitação dos devolutos, através, por exemplo, de estratégias de genealogia forense. Isto é um novo conceito que eu aprendi: genealogia forense e investigação sucessória, ou seja, perceber porque o trabalho dos mediadores, e há muitos historiadores, em Portugal é uma área que está a ganhar algum relevo, o trabalho de alguns historiadores ao serviço da mediação e de conseguir desembrulhar, desencravar estes casos de herança indivisa é determinante, de acordo também com algum trabalho que tenho vindo a fazer de consulta dos players. O arrendamento forçado, o direito de superfície, como já se disse, o regime de comodato, que não foi, penso eu, ainda hoje aqui falado, não é? Portanto, são instrumentos que podem agilizar aqui o contributo do Estado para o movimento cooperativo. Não, o que é que eu queria dizer sobre este assunto? Eu acho que, sim, da propriedade, desde logo, eu acho que para resolver o problema do acesso à habitação,
nós não precisamos necessariamente de atacar a propriedade e a propriedade privada. Isso, eu acho, não é preciso mesmo, okay? Para resolver o problema da habitação, até porque nós já tivemos no mundo, não é, vários tipos de sociedades, digamos assim, em que tínhamos muito mais habitação pública e não era por isso que não tinham problemas de habitação, antes pelo contrário. Mas eu pedi a palavra porque era para trazer aqui um momento assim um bocado mais etnográfico, porque eu sou indígena de uma cooperativa, eu disse isto no último Conselho Municipal de Habitação, não digo muitas vezes, agora por acaso numa semana digo 2 vezes, mas eu sou indígena de uma cooperativa, os meus pais eram cooperadores, e eu vivi 15 anos numa habitação promovida por uma cooperativa que os meus pais compraram, mas na verdade toda a minha família paterna comprou casas promovidas por cooperativas de habitação. E depois, pronto, e a Ana também. E depois, eu quando ouço ouvir falar sobre preços especulativos, que as casas hoje em dia são vendidas, ou que entram no mercado a preços especulativos, mas que não é por maldade, não é? Ou que o modelo falhou. Agora, a parte mais etnográfica é, para quem é que eram as casas destas cooperativas que construíam com alguns apoios públicos? Alguns também não eram assim tantos, eram os que existiam. As pessoas que compravam, quer dizer... dito assim de uma forma mais simples, era uma espécie de raio miúda da sociedade, era a classe média baixa. Os meus vizinhos tinham um vizinho que era... E eram todos assim, eram cantoneiros, eram condutores do caminhão do lixo da recolha de resíduos, o meu pai era administrativo, a minha mãe era doméstica, muitas domésticas lá no prédio, uma vigilante do parque da Serafina, era tudo classe média muito baixa. Pessoas que não faziam férias para ir a lado nenhum, não é? Eu comecei a ir de férias ali ao Algarve já numa fase muito adiantada da minha vida, pessoas que ainda hoje não fazem férias, pessoas que ainda hoje são reformadas porque já estão em idade de reforma, mas continuam a trabalhar em limpezas porque a reforma que têm não é suficiente para as despesas, e pessoas também que, dito de uma forma simples, fizeram das tripas coração para comprar aquela casa, mesmo a preços mais baixos, mesmo sendo cooperativas. Eu lembro, no meu caso familiar, porque foram 3, foram os meus pais, os meus tios e os meus avós, mas lembro dos meus pais e dos meus tios que iam trabalhar ao fim de semana, fora daquilo que faziam, para conseguir ter mais dinheiro de entrada para comprar aquela habitação. Portanto, quando nós temos este discurso de preços especulativos aliás, as casas hoje em dia nem são vendidas assim a preços tão especulativos, porque as casas continuam a estar em direito de superfície. E do ponto de vista cadastral, a propriedade não é plena, não diz lá propriedade plena, diz direito superficiário. E qualquer pessoa que vai comprar uma casa consegue perceber a diferença, ou devia conseguir perceber a diferença entre comprar uma casa que é em propriedade plena ou em quem é direito superficiário, porque não é efetivamente a mesma coisa e à partida não dará problemas, mas no futuro, se a Câmara Municipal daquele local quiser, pode efetivamente dar problemas e despesas. E mais, aquelas casas eram construídas ao abrigo da legislação da habitação de custos controlados. Portanto, tem, digamos assim, algumas deficiências mesmo, até em várias questões térmicas e não só, de dimensões e das divisões e coisas que tais. E além disto tudo, também é preciso perceber onde é que as pessoas vinham, não é? Onde é que as pessoas vinham? As pessoas compraram estas casas. Eu próprio não vinha numa situação extraordinária, devo dizer, ou até aos 9, 10 anos de idade, não tinha quarto, dormia no sofá-cama na sala, os meus primos ainda estavam numa situação pior, vivíamos todos em casas de porteira, mas eu tinha vizinhos até que vinham de bairros de habitações precárias, que existiam muitos na área de Lisboa. Tinha uma vizinha, isto é mesmo etnográfico, ok? Tinha uma vizinha, eles ainda lá vivem todos, tinha uma vizinha que era viúva, tinha 4 filhos, e portanto 2 dos filhos eram mais ou menos da minha idade, e ela vivia no Casal Ventoso, e era vigilante no Parque da Serafina. E ela vivia numa enorme angústia, porque vivia no Casal Ventoso. O Casal Ventoso era aquilo que era no início dos anos 90, 2 filhos já estavam em idade adulta, e queria mesmo sair de lá, viúva, conseguiu, foi para lá viver com imensas dificuldades e conseguiu lá comprar um T2. Ela dormia num quarto e os outros 4 filhos dormiam em 2 camarotes no quarto ao lado. É destas pessoas
nós estamos a falar. E, portanto, quando nós falamos de que participaram em algo que hoje em dia é considerado especulativo e etc., eu acho que, se calhar, e isto ainda pode... Não, não, eu sei, mas eu acho... Há casos e casos, não é? Mas é que eu acho, mas não é casos, são quase todas as cooperativas. Em Lisboa, acho que foram, quer dizer, as que eu conheço, porque até conheço desde logo 3 do ponto de vista pessoal, era tudo mais ou menos assim. E só para terminar, eu acho que às vezes eu ouço falar das antigas cooperativas, um bocado de uma forma revanchista, e as mesmas expressões que são utilizadas para as cooperativas parece é a mesma linguagem que é utilizada dos imobiliários. para os imobiliários. É muito parecido, mas não é, lá vivem, não é a mesma coisa. Aquelas pessoas, e olha, estamos aqui no ISCTE, não é? Eu sou geógrafo e não me apetece muito fazer isso, mas acho que era interessante fazer um projeto que era ir falar com aquelas pessoas, porque muitas daquelas pessoas que vivem naqueles locais ainda são as mesmas, desde há 20 ou há 30 ou há 40 anos, irem falar com elas, perguntar o que é que elas faziam, perguntar quais são as suas qualificações, perguntar qual é que era a sua taxa de esforço quando compraram a habitação, perguntar o que é que tiveram que fazer, os sacrifícios que tiveram que fazer para comprar aquela habitação, perguntar o que é que fazem hoje, para se perceber de quem é que nós estamos a falar. E isto mesmo para terminar eu não estive aqui de manhã, se calhar isso não se vai falar hoje, mas quando se fala das novas cooperativas, que são cooperativas com modelos alternativos e sustentáveis, Sim. e ecológicos, essas coisas todas, eu, por causa desta experiência que tenho, que é pessoal, pergunto-me para quem? Pois. É para cantoneiros, é para operadores de call center, é para caixas de supermercado, ou é para... Isso é um bocadinho aquilo que o Nuno estava... Claro. A minha proposta é que existam medidas fortes por parte do Estado, que sejam simples, medidas outras que não existem atualmente, porque acho que o enquadramento legal hoje em dia é muito complexo no que respeita às cooperativas de habitação e devia ser muito mais simples, devia ser muito simplificado e acho que Eu por acaso ia fazer uma pergunta que era, essa cooperativa ou essas cooperativas que conheceu, elas foram, como o Nuno dizia, de autopromoção, ou seja, foram essas próprias pessoas que se juntaram para as fazer ou foram de promoção do Estado e as pessoas entraram? As cooperativas, à partida, não são de promoção do Estado, não é? São pessoas que se juntam pela sua espontânea vontade e depois, obviamente, que podem juntar-se porque são amigos, podem juntar-se porque trabalham no mesmo local, podem juntar-se por 1001 questões, mas à partida ao Estado aí não me parece que... A Filipa queria dizer qualquer coisa sobre isto. Sim, claro. Eu acho que foi muito oportuna a intervenção do Gonçalo e dentro dessas perguntas que havia de fazer às pessoas que lá vivem, era também o sucesso dos seus filhos. Porque provavelmente, de facto, isso também era um quadro importante de saber. Exatamente, o sucesso. Exatamente, quer dizer, essas pessoas que lutaram e que conseguiram dar uma melhor condição aos seus filhos também têm sucesso. Muito bem. Bom, só para comentar aqui um bocadinho a nossa ilustre vereadora que nos acompanha, eu acho fantástico, de facto, a preocupação da Filipa e a motivação em resolver o problema e tentar dar acesso às cooperativas a terrenos. Mas permitia só dar um conselho, não faças tudo tão formatado, deixa também algumas coisas para as pessoas formatarem. Era importante, porventura, de facto, definir em termos de pipa, volumetrias e tal, e lançares a concurso assim, para depois a cooperativa poder modelar dentro de uma base que já a Câmara definiu, porque senão também é muita coisa demasiado formatada e depois, quer dizer, e não é, a cooperativismo também é isso, as pessoas têm que participar no próprio modelo e no desenvolvimento do seu modelo. Muito bem, é interessante o desafio e tudo aquilo que foi dito e o conselho, é sempre muito bom ouvir conselhos, mas a verdade é que nós já pensámos bastante sobre isto e já estudámos bastante sobre isto e a grande coisa aqui, um bocado dentro daquilo que o Gonçalo estava a dizer, um dos grandes problemas é mesmo esta aprovação no urbanismo e a ideia é que vai haver flexibilidade dentro daquilo que são as coisas de escassa relevância urbanística, ou seja, o que é que fica fechado são as fachadas, lá dentro a pessoa pode, dentro do espaço lá dentro, ter essa flexibilidade que
que estás a dizer. E, portanto, ou seja, e aqui o ponto é, nós temos que fazer coisas que funcionem. Não podem ser coisas e projetos lançados. E o medo aqui é fazer coisas que não funcionam. Portanto, o processo, a gente sabe que o processo de concessões lançado em 2017 não produziu um único fogo. E a ideia até parecia boa originalmente, mas não funcionou. Nós temos que ter a certeza que temos processos que funcionam, que andam para a frente. E se nós lançarmos este desafio às cooperativas com o projeto aprovado na Câmara, eles vão com um avanço que só quem nunca aprovou projetos da Câmara é que não sabe o que eu estou a dizer, muito honestamente. Portanto, vão com um avanço substancial, nem é o valor do projeto, isso aí numa cooperativa não é o irrelevante, mas para além disso ainda leva ao valor do projeto que se paga, não é gratuito, não é? Portanto, nós estamos a oferecer uma coisa que se paga. Mas para além disso estamos a oferecer o tempo todo que eles estariam ali a perder para conseguir aprovar um projeto na Câmara. Portanto, eu acho que isto é completamente diferente e pode dar muita margem para que as cooperativas não se percam no urbanismo. Mas eu queria dar aqui um dado importante sobre aquilo que estavam a falar das cooperativas, é assim, o direito de superfície, nós temos factos em Lisboa que mostram que funciona para controlar os preços do mercado. Nós temos estes factos, tudo o que estou a dizer dos anos 80, o direito de superfície em 90 anos, em Telheiras, nós temos ruas feitas com o direito de superfície em 80 anos, cujas casas valem menos do que a casa ao lado, porque estão em direito de superfície em 80 anos. Isto é um facto, não é uma efabulação, ou seja, se nós lançarmos o direito de superfície em 90 anos, portanto, o que nós vamos lançar é direito de superfície em 90 anos, nunca vai haver venda de propriedade plena. Portanto, a pessoa o direito de superfície fica sempre a 90 anos da Câmara, 90 anos depois volta para nós. Isto baixa o valor de mercado, baixa em todo lado, baixa em Londres, baixa em Lisboa, baixa, porque ficam onde sobre aquela propriedade. Quem compra, os bancos não emprestam da mesma maneira. Se vocês tentarem comprar agora uma casa em Telheiras que tem estes ónus lançado nos anos 80, que por isto funcionou, a casa vai valer menos e os bancos têm mais dificuldade em emprestar, porque a casa tem um ónus e por isso baixa o preço daquela casa. Portanto, isto funciona e é um modelo que funciona. E também, obviamente, aqui uma declaração de interesses, eu também não vou, portanto, o conceito aqui é coisas que funcionem. E antes de andarmos a tentar tirar a propriedade de toda aquela lista de como é que nós devemos tirar a propriedade dos outros, como isso até bem ia descrever, antes de entrarmos por aqui, vocês tenham em noção que é uma coisa que nós temos apresentado sempre no Conselho da Habitação, que é o relógio da habitação. Nós no relógio, no centro, temos um número que é o potencial de habitações identificadas que existem na propriedade do município. Está lá um número dentro. É o potencial que a Câmara tem nas suas propriedades. E o potencial são 9.500 casas. Nós temos é que conseguir executar isto e pôr isto cá fora. Isso é que é a grande dificuldade. Eu não vou entrar na casa dos outros quando a própria Câmara tem um potencial de construção, 9.500 casas, que tem que conseguir, de alguma maneira, pôr cá fora. E nós vamos tentar de todas as maneiras. Todas as maneiras, vamos tentar. E não se esqueçam, quando sempre que estou a falar, portanto, há limites para os recursos públicos e nós temos pessoas muito frágeis, que têm que ser as nossas primeiras prioridades. Nós vamos reforçar o parque público para as pessoas muito frágeis, temos mais de 6.000 pessoas em lista de espera, que ganham abaixo do salário mínimo. Portanto, estas são as nossas primeira prioridade. E temos que pedir ajuda para conseguir alargar o espectro de produção ao setor misto, ao terceiro setor. E daí que nós dizemos, então, olha, nós estamos a fazer todo o esforço nos que ganham pouco. Vamos dar as propriedades ao terceiro setor para conseguirem produzir para aquela que é. O Gonçalo já me fez este desafio, quem é que são as pessoas? São as pessoas dos programas de renda acessível da Câmara de Lisboa. Portanto, ganham entre o salário mínimo até máximo dos máximos 2.500 mês, ao casal 3.000 e qualquer coisa mês. Portanto, este é o universo, o salário mínimo até isto, é o mesmo universo da renda acessível da Câmara de Lisboa. É para estas pessoas que nós estamos a lançar. Portanto, está bem definida qual é que é o universo para quem nós estamos a lançar. Sim, mas é isso. Naquilo que o Gonçalo estava a dizer e os outros bastante mais já para cima da tabela. A questão é, nós vamos lançar para este universo e a única diferença aqui é que queremos que sejam pessoas disponíveis e dispostas a dar um projeto social para a zona onde se integram. Não é só elas próprias serem um projeto social dentro de si próprio, mas terem uma ideia com aquele espaço comunitário que nós lhes vamos dar, que está no edifício, sempre no resto de chão, ter uma ideia para o que é que podem contribuir para a zona, para serem uma presença positiva naquela zona. E isto aqui é uma coisa que eu acho que também pode ser interessante até para criar o próprio espírito coletivo e comunitário que me parece que era interessante as cooperativas terem, sem estar a entrar nestas questões da propriedade, que eu acho todas muito interessantes. Mas, na verdade, para mim o grande problema é que isto funcione. E não vou, obviamente, entrar pela propriedade dos outros adeus. Ana, só então um comentário para passarmos para... Só uma coisa muito breve. Na verdade, as cooperativas de habitação que começam no final, quer dizer, no final dos anos 70 e depois entram pelos anos 80, tiveram uma enorme capacidade de produção habitacional. Quando nós olhamos para os programas habitacionais públicos que foram lançados na altura, em que havia um déficit de 500.000, 600.000 habitações no país, as cooperativas terão produzido até meados dos anos 80, há estimativas na volta dos
180 mil, é muito significativo. Estes números têm que ser vistos com alguma suspeição, mas qualquer coisa assim nesse género. Eu conheço mal a situação de Lisboa, mas eu lembro-me que quando estudei os concelhos da periferia da área metropolitana de Lisboa, quer dizer, o apoio que na altura as câmaras municipais deram, em particular na expropriação de terrenos, foi absolutamente fundamental. E isto permitiu, naquela altura em que a habitação tinha essencialmente um valor de uso, dar habitação a estratos sociais muitíssimo alargados. Ou seja, os meus pais tinham formação superior, mas a primeira casa que eles têm, porque não havia alternativa nos arrendamentos e noutras coisas, é exatamente uma casa de uma cooperativa. E, portanto, nós somos das cooperativas de telheiras. Foi exatamente onde eu cresci. O que eu acho que nós temos que pensar hoje em dia é que esta ideia de uma casa apenas como o valor de uso de uma família foi transformada de forma radical. Hoje é visto como um ativo financeiro e, portanto, nós temos que perceber que um dos problemas da crise habitacional Não é só hoje, por acaso. Pronto, é só um dos principais fontes de evolução social no mundo. Não, a propriedade. Mas pronto. Estava a ver o magnata da Zara, que é dono da Zara, da Inditex. E é muito engraçado ver a transformação da sua própria estrutura de investimentos. E, portanto, ele começa por um modelo de produção de mercadorias que vende às pessoas e entra depois com os lucros que tem em outros negócios. E um dos negócios significativos é o investimento no imobiliário, porque aparentemente é uma coisa segura e que se valoriza mais do que se valorizam os salários, não é? Portanto, é uma das dificuldades. Sim. E, portanto, quando nós discutimos aqui hoje o que é que vai parar ou não ao mercado, é nesta lógica. É uma lógica que já não é exatamente a mesma quando nós estávamos a discutir nos anos 80. E, portanto, quando nós discutimos propriedade coletiva, é esta ideia de criar estoque habitacional em massa que permita verdadeiramente responder a isto. Só uma pergunta que a Catarina colocou que eu acho que é muito muito importante. Esta ideia que se faz uma legislação ou um programa, se abre a porta e diz, sociedade, organizem-se, parece simpática, mas na verdade aquilo que também nós conhecemos dos programas habitacionais é que aqueles que foram apoiados, acarinhados pelas estruturas públicas, ou seja, no sentido de ajudar a fazer processos de produção habitacional de outros moldes inovadores, tiveram que ser apoiados e, portanto, eu acho que nós temos que ter toda esta cadeia de coisas, temos que perceber, temos que ter outros modelos de propriedade, temos que perceber que a questão do financiamento é central, é o calcanhar daqueles, mas também temos que ter uma lógica de organização de comunidade. E eu acho que não é apenas pedir à comunidade que tenha ideias, quer dizer, as pessoas hoje têm dificuldade a aceder a uma casa e o direito à habitação existe na Constituição e é uma questão determinante na qualidade das democracias. E, portanto, estar a dizer às pessoas, agora invento um projeto absolutamente maravilhoso, vai ver para um bairro que não conhece. Não, acho que a lógica é apoiar essa inserção de nova população dentro do bairro, estruturando esse próprio grupo, ou seja, apoiando, acarinhando, na verdade puxando para que ele leve tão longe processos que são muito complicados. Produzir habitação demora imenso tempo, é preciso... É em si um projeto social, como eu dizia. Sim. Isso é precisamente uma das razões pelas quais nós temos também o projeto e nós vamos ter um gabinete a acompanhar as pessoas a produzirem isto. Mas portanto, é isso, é por essa razão que não só nós vamos também ter os projetos que já estão agora lançados, os projetos de arquitetura abertos a todos os projetistas, mas também vamos ter na Câmara uma estrutura só para acompanhar esse desenvolvimento. Portanto, é precisamente esse acarinhamento que nós achamos que é fundamental. Mas é importante isto não é o único programa, portanto, nós temos programas a todos os níveis, temos programas a curto prazo, médio prazo, longo prazo. A curto prazo temos o subsídio de apoio ao arrendamento, para as pessoas terem imediatamente e principalmente neste ano de inflação, um apoio à sua renda. Se estiverem com as contas no final do mês, a Câmara apoia para pagar ali 1/3 da renda. Portanto, temos programas agora a médio prazo, temos programas a médio prazo, que é a atribuição das casas, e a longo prazo, que é esta construção das cooperativas. Ou seja, há outros métodos, e o subsídio de apoio à renda foi universal, não houve sorteios, ou seja, qualquer família que se candidatou dentro daqueles critérios teve o apoio. Que é outra coisa que eu acho que é muito importante nas políticas de habitação, conseguimos programas que sejam universais ao grupo ao qual nós estamos a propor, para não haver esta coisa dos sorteios, que é assim uma coisa difícil. Então, vamos lá. Já não temos assim muito tempo, eu esperava termos mais, então vamos ter que gerir aqui. Então, quem é que levantou primeiro? Acho que foi aqui à frente, assim por 2 segundos. Precisamos. Nós vamos fazer assim, vamos reunir 3 perguntas e depois avançamos. Já estão aqui as 3. Exato. Dirigida à Filipa. No fundo é reforçar o apelo que o Nuno Cardoso já lançou, que é realmente
permitir a participação da cooperativa, todos os elementos da cooperativa, no design e no desenvolvimento do projeto em si, porque eu tenho aqui o concurso à frente e apesar de realmente ter aqui a indicação de que as plantas ou as habitações devem garantir um certo grau de flexibilidade ou adaptabilidade, pede um grau de detalhe que depois pode dificultar. Ok. Por exemplo, pedem plantas cortes alçados à escala 200, as tipologias propostas à escala 100, que isto exige já algum detalhe. Tem aqui a indicação do número de fogos e do tipo de tipologias, portanto é preciso 5 T1s, 9 T2, 4 T3. E a minha pergunta, depois aqui refere que no caso de decidirem não destinar este programa a cooperativas, e aí é uma pergunta, ou seja, se isto é dirigido às cooperativas, o que é que fará com que não seja, e depois a flexibilidade vem no caso de ser destinado a cooperativas, e aí os relativos ao número de fogos, áreas e tipologias podem ser alterados. Ou seja, tentar encontrar aqui digamos, um balanço. E assim, e a pergunta relativamente a isto é se o próximo concurso poderá, digamos, incluir uma espécie de revisão de coisas que não podem ter surtido tanto efeito aqui. Ok, segunda pergunta. Boa tarde à mesa e a todos. Enfim, não vou abrir o debate partidário, mas gostava de lançar uma questão que me parece ter sido pouco levantada e que gostava de confrontar todo o painel com esta questão. Eu não sou responsável de todo pela organização nem pelo título do debate, mas a proposta, o desafio é sobre a habitação de propriedade coletiva. E isto parece-me particularmente pertinente hoje, de forma distinta dos contextos dos anos 70, 80 e 90, porque o que acontece hoje, de forma distinta, é de que com a atratividade financeira do contexto português, no contexto de liberdade de circulação de capitais, o que se passa de facto, e com particular incidência na metrópole de Lisboa, em Lisboa em particular, é que a financeirização, ou seja, o parque imobiliário em Lisboa passou a ser dos atrativos, enfim, a forma mais rentável de ter dinheiro parado quase que na Europa. E os preços estão a ser determinados e a escassez está a ser resultante de uma procura não para o fim que se destina, mas para, e que é autotrágica, ou seja, autoinfligida, não é? Portanto, a inflação do imobiliário é provocada pela sua própria atratividade e pela rentabilidade anual que dá acima de qualquer outra alternativa. E, portanto, no contexto de escassez de recursos públicos, um potencial de 9.500, um potencial municipal em propriedade para 9.500 frações, na minha análise, é profundamente escasso para o desafio que a cidade e a metrópole enfrenta. Temos que ser muito inteligentes e muito cuidadosos na forma como empregamos ou disponibilizamos este recurso escasso e o colocar ou não, o limitar ou não, na forma da sua utilização. E já agora, obviamente, que o terceiro setor é aquele que está a explorar na resposta societal e com um poder de influência maior do que o Estado, do que naquilo, através da mera regulação no mercado privado, que é absolutamente prevalente. O terceiro de propriedade coletiva indivisível e inalienável é aquilo que garante, na minha perspectiva, que se consegue usar este recurso público de uma forma que não ainda alimente o mercado especulativo. Pronto, e por isso é que esta questão. Outra é um comentário que o Nuno também fazia, que é de que temos um sistema, uma proposta demasiado fechada, tem as vantagens que a Filipa apresentou, que eu percebo, mas também está demasiado trancado a uma resposta que também, a uma procura, peço desculpa, que também ainda não dominamos, não conhecemos. E ser demasiado trancado também pode ser o problema da própria solução. Dizer ainda de que há a questão do solo, há a questão do acesso ao crédito, há a questão do modelo de propriedade, mas também de governança. Preocupa-me aqui este modelo sobre o que é que acontece ao longo dos 90 anos, de quem é que é a propriedade e de quem é que é a governança do sistema, não é? E com repercussão também no acesso ao crédito e à propriedade,
dos que lá estão, e portanto o modelo de propriedade e o modelo de governança estão interligados e um apoia o outro e vice-versa. Mas portanto a questão é a escassez e uma resposta pública que responda dentro do limite da capacidade pública. Espero ter-me feito entender. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Então, mas pode ser, eu também como vou estar aí depois. Onde? Pedia-vos só que fossem um bocadinho mais breves nas perguntas, pode ser? Pode ser, um bocadinho mais breves nas perguntas. Boa tarde, Ricardo Santos. Eu queria pegar exatamente na questão que foi agora levantada aqui por esta segunda pessoa que falou e que tem a ver com o facto do museu que está a ser lançado ser, aparentemente, parece que muito fechado. Eu acho que o modelo tem 2 ou 3 coisas que são um grande ponto de partida e que parece aprender com algumas das experiências que já existiram, nomeadamente a questão do direito de superfície, nomeadamente a questão de resolver o terreno, e nomeadamente a questão de tentar intervir dentro do centro da cidade. Curiosamente, este primeiro projeto é lançado para um terreno de uma antiga Operação Sal, ou seja, quer dizer que o terreno está lá com um problema há 50 anos, aquilo é junto ao estádio do Sporting, e fazia parte de uma Operação Sal já em 74. E, portanto, como podem ver, isto é uma questão também ainda muito presente na cidade de Lisboa, que nós temos terrenos mais ou menos abandonados, mais ou menos esquecidos há mais de 50 anos. Mas há aqui uma questão neste modelo que está a ser lançado que a mim faz uma enorme confusão e que me parece que as experiências que foram estudadas e que tiveram em conta estas respostas do direito de superfície, do terreno e do intervir no tecido urbano, esqueceram as outras questões que nós já aprendemos com essas experiências que aconteceram desde os anos 70, sobretudo, que têm a ver com o que é que quer dizer esta ideia de sustentabilidade económica das pessoas que vão participar, ou seja, se nós pensarmos qual é que é o valor de custo de um edifício, esse valor é brutal em relação àquilo que era nos anos 70, e portanto nós estamos a pedir que as pessoas que vão participar nesta cooperativa tenham uma capacidade de investimento, que eu não estou a ver que pessoas, ou seja, por quem é que nós estamos a dirigir estes concursos? Que pessoas é que conseguirão corresponder com sustentabilidade económica para um edifício que se calhar os fogos será custar 3, 4, 5 milhões de euros em Lisboa? Esta é a primeira pergunta. A segunda questão é a sustentabilidade ambiental. Obviamente que nós queremos todos que seja a melhor arquitetura, os melhores arquitetos, o melhor projeto, a melhor consolidação de sociedade possível, mas isso também está diretamente relacionado com o preço da habitação, ou seja, se nós queremos fazer melhor habitação, melhor construção, melhores edifícios, nós não podemos fixar valores de habitação baixos, não podemos ir para valores de construção para áreas mínimas, e por isso as pessoas têm que fazer um investimento brutal e viver as casinhas, e isto é uma questão que faz um bocado de confusão. E finalmente, isto é uma coisa que se liga diretamente com o problema que o Salmo altura também levantou, que é o projeto social, ou seja, e mais uma vez eu reforço a pergunta, para quem é que são estas casas? Para quem é que nós nos estamos a dirigir? Como parece que estar a pedir um conjunto de, vamos lá, 20 famílias, e entendo aqui a família como um conceito alargado, mas há um conjunto de 20 pessoas, ou não 20 pessoas, 20 pequenos conjuntos que podem ser famílias ou não, agregados, eventualmente, que depois ainda tenho que fazer um projeto social, mas porque carga de águas tenho que fazer um projeto social. Se quiserem fazer um projeto social, eu acho muito bem, se a cooperativa tiver competência para isso, acho muito bem, se isso fizer parte do projeto da cooperativa, muito bem. E o que é dizer esta palavra social neste contexto? Ou seja, parece-me que é uma exigência que está, desfoca, ou seja, o facto de estarem a introduzir o projeto numa fase inicial, as pessoas da cooperativa não podem participar na construção desse projeto. Mas depois é exigir que entregue um projeto social. Vamos dar a palavra à Filipa para responder às partes que pode responder e depois falarmos da propriedade, se calhar, não sei, com outras. Exatamente. O que ele quer fazer aqui. Eu agradeço as perguntas. Agradeço as perguntas, está-se a ouvir bem? Está, ok. Agradeço as perguntas e é assim, isto foi bastante pensado e portanto nós vamos.
Agora, está bem. Então, vamos lá, começando aqui pelo concurso. A questão é assim, e está muito claro no concurso que a própria equipa projetista selecionada vai ter que trabalhar está lá escrito que a equipa selecionada tem que trabalhar com a cooperativa, ou seja, vão ter essa responsabilidade, eles vão entrar na fase de estudo prévio e a equipa, portanto, a cooperativa vai ser selecionada quando a equipa tiver um estudo prévio e a equipa tem que trabalhar com a cooperativa, ou seja, eles vão ter que trabalhar juntos para chegar ao projeto final e a ideia é que a cooperativa possa modelar dentro daquilo que o projeto está, à medida que o projeto vai sendo desenvolvido. Aqui lá está, volto a dizer, se for a Câmara a liderar a aprovação no urbanismo, vai ser mais fácil. Vocês podem achar que não, e eu percebo, estão no vosso direito. Eu acredito que se for a Câmara a liderar esse procedimento, vai ser mais fácil, vai ser mais rápido e isto vai acontecer. Que esse é que é o problema, isto vai acontecer. Portanto, a minha única coisa é que eu quero que isto aconteça, então estou a fazer tudo para que isto aconteça. Esta é que é a grande questão. Portanto, a cooperativa vai entrar antes do projeto ficar fechado. A cooperativa vai ser selecionada antes do projeto ficar fechado e a equipa projetista terá que trabalhar com eles. O projeto vai ser selecionado pela Câmara, mas a cooperativa vai entrar antes do projeto estar fechado. E, portanto, a cooperativa vai poder trabalhar com os projetistas na finalização do projeto. Isto é uma coisa muito importante. Exatamente, agora, mas eu vou dar uma nota destas tipologias, porque é que lá está? E, aliás, os 18 é mínimo, portanto, estas tipologias é um exemplo, está isso porque nós queríamos variedade na cooperativa, a ideia é tentar perceber que não era para ser 40 T1s, portanto era um bocado isto, queríamos famílias, por isso é que pusemos essa nota, gostávamos que a cooperativa tivesse uma variedade, não fosse só T1s. Portanto, é isto, é tentar também que pudesse ter margem para ter outro tipo de famílias, para haver aqui alguma ideia intergeracional também. Mas vamos ver. O que pode fazer é não aparecer nenhuma, é só a única, isto pode ficar gravado, que é mesmo só isso. É mesmo, imaginem que nós estamos a fazer isto tudo, fazemos um projeto, lançamos as cooperativas e vocês dizem, não há ninguém que tenha uma ideia de projeto social, não há uma única cooperativa em Lisboa que tenha uma ideia para isto. Olha, pronto, fazemos nós, é um bocado isto, mas é só nessa, é a única circunstância, se não houver ninguém com interesse de fazer isto. Ninguém, é a única circunstância, e só por isso é que está aí, porque depois não vai o concurso ficar circular a isto. Agora, o projeto social é assim, é uma ideia, nós não estamos a fazer, nem eu sei que nem toda a gente quer, eu tenho essa noção. Agora, nós queríamos dar prioridade a quem quer melhorar a circunstância deste bairro. Queríamos, é uma ideia, isto existe, lá está, aquelas que nós visitámos na Europa têm isto, portanto, isto é possível existir. E tiveram fortes apoios também para fazerem isto. Agora você, ou em Barcelona, ou em Bruxelas, isto existe. Há pessoas nesse mundo que fazem isto. Pelo menos há em Barcelona e há em Bruxelas. Não haverá em Lisboa. Pronto, tudo bem, o que é que a pessoa vai fazer? Vamos tentar. Nós achávamos interessante, na nossa visão, que as cooperativas conseguissem contribuir de alguma maneira para as zonas onde se vão inserir. É uma ideia que nós temos, como a de Barcelona contribui, como a de Bruxelas contribui. Se dizem, mas eu não estou para isso, está bem, então se calhar este concurso não será agora para a pessoa que não está para isso. Pronto, mas tudo bem, mas há outros programas habitacionais da Câmara. A Câmara vai continuar a produzir renda acessível, vai continuar a dar apoio ao arrendamento, ou seja, não é para fazer cooperativas, será para dar para qualquer outro dos programas da Câmara, para renda acessível, que é exatamente para o mesmo nível de rendimento das pessoas. As tais ganham entre o salário mínimo. Houve aqui uma pergunta que tem a ver com isso, que fez aqui à frente, e que é o que é que poderá ser aprendido aqui, ou seja, o que é que poderá ser modificado no próximo concurso. Mas é isso, ou seja, o que é que pode, nós vamos ver com este e com o trabalho das cooperativas como é que isto está a correr, mas vocês sintam que a minha preocupação é fazer com que isto saia do papel. Isto não vai ficar no papel, é essa aqui é a grande questão. Portanto, nós temos que andar com isto. Vamos andar com isto. O que é que pode acontecer? Podemos ver o que é que podemos melhorar. Nós temos falado com imensas cooperativas, aliás, já vi muitos de vocês que estão aqui, temos falado com imensas individualmente para tentar perceber o que é que vamos fazer e já ouvi estas críticas e eu percebo os vossos medos, mas nós estamos a tentar desenhar o caminho que é o que vai sair do papel, que é para não ficarmos todos entalados 5 anos no urbanismo porque apareceram. Eu ia dizer Duas Palmeiras, mas não vou. Pronto, ou seja, mas percebem o que é que eu estou a dizer? Ou seja, temos que ter a certeza absoluta que isto chega até ao fim. Nós vamos acarinhar este projeto para isto chegar até ao fim. Nós achamos que isto é muitíssimo importante criar o terceiro setor em Lisboa. Não está criado, não existe. E é aquilo que estava a dizer, aquele terreno está lá há 50 anos, é incompreensível. É incompreensível.
nós temos que fazer acontecer. E é sempre a coisa, nós temos que ter, há uma boa ideia, dinheiro, mas depois é preciso capacidade de execução. Às vezes há ideia, há dinheiro e não há capacidade de execução. Nós temos que ter capacidade de execução. Portanto, nós temos que conseguir chegar até ao fim e a nossa equipa está totalmente vinculada para isto sair do papel, para redinamizarmos o movimento cooperativo, depois mais para a frente, quando já tivermos isto a andar e vemos que há maturidade e que aprendem uns com os outros e que, pronto, e que isto ganha outra escala, podemos ir fazer evoluir um modelo. Neste momento, o cerne é isto vai sair do papel e nós vamos ajudar que isto saia do papel o mais rápido possível. Eu ainda tinha a questão dos 9.500, que acho que é pouco. É pouco, mas tem que ser feito. Quando eu tiver feito 9.000, se calhar começo a pensar noutras coisas. Mas está 9.500 paraditos, sentaditos, à espera de serem produzidos. Temos que produzir, temos que começar que isto saia do papel. Quando isto estiver tudo a andar, eu se calhar começo a pensar noutras coisas. Até lá, isto é pouco, devia ser mais. Está bem, então, mas vamos fazer estes. A Câmara tem 25 mil fogos, 25 mil habitações, não chega bem a 25 mil. E é o maior proprietário do país, mais que o Iru, não é? Portanto, é o maior proprietário do país. Portanto, nós podemos ainda, quer dizer, nós queremos enfrentar isto, nós achamos que isto é fundamental. Eu tenho uma visão muito diferente sobre a propriedade do que vocês, já vimos, e acho interessantíssimo para o debate, para discutirmos, mas a minha coisa aqui é montar um sistema com privado, misto e público. Isso é o foco. Ok, então, por causa disso, a propriedade, Luís. Não, só dizer que se calhar vou ser menos radical do que na primeira intervenção, na segunda. Não, eu sei, por isso é que há dialética, temos debate e não é por acaso que me convidaram a mim e ao Gonçalo, não é? Portanto, precisamente há aqui uma dicotomia e isso é importante para haver debate. Não, o que eu queria dizer é que acho que, em tese, a fiscalização, a própria fiscalidade em si, a gestão e a dita regulação do mercado, se não... mercado naturalmente aqui do habitacional, se não passar pela questão da propriedade e pelo controle público, coletivo ou dos comuns da propriedade, vai acabar por desembocar numa situação de desequilíbrios. Nós estamos numa situação, e isso é científico, toda a gente aqui no painel compreende que a situação de crise de habitação que se agudizou muito nos últimos 10 anos tem um conjunto de fatores estruturantes que o Rui também ali teorizou e bem, isso já se sabe, está mais do que consolidado. Neste momento percebe-se que isto é uma oportunidade histórica e bem haja também para a organização deste seminário para se pensar em modelos verdadeiramente alternativos. Portanto, não há aqui nenhum tipo de revanchismo da minha parte quando digo que temos que ser mais estruturalistas ou temos que ser mais críticos relativamente ao movimento cooperativo do passado, porque efetivamente ele garantiu o direito à habitação durante um período de tempo, mas depois fracassou. Portanto, nós temos que perceber o que é que falhou, tal como aconteceu com a habitação, com a produção da habitação social por parte do Estado. Portanto, o que é que falhou, sermos críticos, não é? E a partir daí desenharmos propostas alternativas de futuro. Dizer que criticar se calhar aqui ou indo ao encontro daquilo que foi dito ali em cima, eu já me tinham falado, eu não conheço a proposta, que já não é proposta, já está a avançar, mas acho que é fundamental, acho que faz parte do próprio processo da cooperativa a construção do projeto e lanço isso para a próxima sessão porque vamos falar precisamente sobre isso, não é? Acho que é essencial haver a participação de todos os cooperantes na parte do projeto. E insistir aqui também na questão do comodato, que eu acho que foi muito pouco falado aqui no debate. Eu acho que há aqui um regime de comodato, que é um tipo de contrato que está previsto na lei portuguesa, que permite que exista entre o comodante, neste caso seria a Câmara Municipal, e o comodatário, que é o outro, não é? Seria a possibilidade de entregar uma certa coisa, neste caso um imóvel, ou mesmo um terreno, a cedência de um terreno, e para isso há que reservar solo municipal, cá está a questão da propriedade, do chão, da terra sempre presente, para que o comodatário se possa servir precisamente deste imóvel ou desta terra, desta propriedade, se sirva desta e depois tenha uma obrigação mais tarde de a restituir ao primeiro. Portanto, é algo que nós não falamos, há imensas modalidades. Eu não quis aqui defender a expropriação, acho que é um, eu sei, eu acho que há um mito, eu acho que, não é um mito, eu acho que há aqui claramente um tabu, como também os despejos eram um tabu há 5 anos atrás, e eu não me importo de ir partindo da minha cabeça, mas ir quebrando essas coisas, que acho que é importante as pessoas falarem e pensarmos sobre isso. Mas acho que até à expropriação temos aqui imensas formas, até estimular fiscalmente os proprietários a colocarem as suas propriedades. Vou tirar, porque temos mais 3 perguntas e são as últimas. Não sei, acho que era aqui primeiro. Aqui, sim, esta senhora. E ali, e ali.
E eu conheço uma situação completamente diferente por amizade. As pessoas esperaram 10 anos que a casa fosse construída, a casa cooperativa, e já tinham a sua situação de habitação resolvida e, portanto, foi vendida a preços de mercado. Nunca chegaram a habitar. E o desafio que eu faço é para não estarmos nesta conversa de o modelo falhou, o modelo não falhou, é bom ou é mau, é que se faça um estudo aqui na universidade exatamente sobre o que é que aconteceu, para nós podermos falar com números, com valores. Foi a proposta do Gonçalo, não é? Exatamente, pronto. Ok, ali e depois ali em cima. Bom, eu gostava de responder a uma série de coisas que aqui foram ditas pelo painel, mas já vi que não temos tempo e há mais pessoas, mas não, muito clara. Há aqui muita gente, são coletivos, uns são grupos de interessados, outros são já cooperativas, outros, e estão todos muito, e estão agora seguramente mais interessados em perceber verdadeiramente o que é que a Sra. Vereadora tem aqui a trazer em relação às cooperativas de Lisboa. Porque eu não percebi, quer dizer, acho que comecei por perceber, que a Sra. Vereadora, não ouvi, acho que comecei por perceber, pelo que disse, que isto ia ser, o projeto ia ser aprovado pela Câmara, e sendo o projeto aprovado pela Câmara, seria entregue às cooperativas, já com o projeto aprovado, para que estas cooperativas não passem pelas barreiras que passaram as outras. Acho que tinha percebido isso e estava a perguntar às pessoas terem uma ideia, quando é que elas começaram a pensar, pelo seu programa, a construir daqui a 4 anos, 5 anos? Pode responder se é uma data, pode responder assim já. Segunda questão. Isso é o que eu decidi, vai responder. Mas então, se a Câmara Municipal de Lisboa segue, vai a pena que é dela, como é que tem, que eram para fazer cooperativas, a partir do projeto, Ok, agora já ali em cima, sim. Bem, muito boa tarde a todos e a todas que não estavam cá de manhã. Eu vou tentar, vou fazer pergunta para o resto do painel, vou tentar, acho que também, porque há aqui questões que se calhar podem ser também ser motivo de passíveis de ter interesse. Eu diria que do que ouvi agora do processo que se está a montar em Lisboa, diria que é original, no sentido que não conheço nenhum paralelo de uma construção de processos cooperativos desta forma. Tenho os meus receios, tenho as minhas incertezas, mas diria uma coisa. Um dos principais temas, e já estive muitas vezes envolvidos com a Câmara de Lisboa em vários processos de cooperação, de cooperativismo, de tentativas de iniciativas, e uma das questões que se dizia sempre era: nós queremos disputar a cidade do centro e nós queremos produzir cidade. E isso é um tema também para os geógrafos e para os sociólogos, é como é que as cooperativas, que tipo de cidade é que nós estamos a falar? Uma das coisas que eu acho que é particularmente significativo, por exemplo, no processo do Laborda em Barcelona, é que é uma co-construção, ou seja, é feito entre o município e a cooperativa de base local. Dou-vos 3 exemplos de coisas muito práticas, coisas muito objetivas na construção do Laborda em Barcelona. Número 1, Laborda, o coletivo da cooperativa que se estava a propor fazer o processo constitutivo diz: nós não queremos estes lugares de estacionamento que estão aqui definidos pelo PDM. Nós não queremos, ou seja, nós estruturamos no nosso regulamento interno que abdicamos destes lugares, contratualizamos e dizemos, ou seja, não temos que construir estacionamento enterrado. Fica-nos mais barato, estamos a comprometer-nos e é uma situação em que se está a discutir cidade, onde se está a co-criar, porque o município aceita. Primeira coisa. Segunda coisa. Atrás, estava projetado, atrás de Laborda, portanto não é bem um logradouro, é um espaço de jardim grande, estava a ser projetado um jardim municipal. Laborda diz: bem, nós não queremos construir esta volumetria integral, nós queremos soltar uma parte do edifício para fazer um grande portão de acesso que entram pelo terreno que é o nosso direito de uso. Exemplo claro, diz: nós abdicamos disso pelo interesse público, mas dizemos outra coisa: mas vocês têm de nos fazer hortas não só para nós, mas também para todos os vizinhos. Ideia de disputar cidade, de construir cidade. Outra coisa, terceira coisa, construção do modelo económico. Uma parte é, salvo erro,
1/6 é por financiamento da banca. Laborda diz assim, bem, mas nós vamos tentar pagar isto nos primeiros 10, 12 anos, acho eu. Os próximos valores são para incentivar outras cooperativas que possam surgir. Laborda está, neste momento, a dar apoio técnico a uma cooperativa que está a ser constituída na mesma rua. Ou seja, na lógica de criação de rede de cooperativismos. Isto é fundamental na minha ótica, enquanto construção de cidade, que as cooperativas apareçam. Ou seja, que a cidade não seja só construída entre os fundos imobiliários e entre os municípios. Portanto, para mim, esse é fundamental. Ou seja, como é que se constrói este modelo de cooperativismo, que eu acho que o de Lisboa não consegue responder, mas como é que se constrói um modelo de cooperativismo que possa construir cidade? Eu por acaso ia passar, se calhar, a algum dos outros intervenientes esta última pergunta, porque acho que tem muito a ver com a própria conceptualização da questão e depois passava à Filipa mais uma vez para respostas mais concretas. Não sei se o Gonçalo ou a Ana querem. Claro que está tão calado há tanto tempo. Não, eu vou ser rápido agora. Eu, sobre até um pouco o que a Leonor referiu, eu também gostava de dizer que cooperativas há muitas, não é? Cooperativas de habitação há muitas e houve muitas até agora. Eu, efetivamente, estava a falar de uma realidade de cooperativas, talvez mais dentro do espírito cooperativista, mas mesmo aqui em Lisboa há cooperativas que construíram em Telheiras, há cooperativas que construíram no Parque das Nações e, na verdade, no país até há cooperativas que construíram habitações de segunda habitação, no Algarve, até em Troia, acho eu. Portanto, quer dizer, cooperativas há muitas. Agora, nós temos é que olhar para aquilo que foi feito no passado e aprender com isso e perceber aquilo que nós queremos para agora. Independentemente de tudo aquilo que eu disse há pouco, não é? E as cooperativas construíram muito para venda, não é? Para vender as habitações, eu acho que hoje em dia as cooperativas deviam promover habitações para depois acabarem por ser ocupadas por arrendamento, portanto, propriedade coletiva. Acho que isso deve ser claramente a prioridade, não tenho grandes dúvidas. Acho que a opção da venda deve ser apenas e só extrema, ok? É essa a minha opinião, porque depois, na verdade, para as cooperativas serem de inquilinato, não é? Para arrendarem as habitações, esse arrendamento depois também tem que ser competitivo, não é? Porque se as pessoas vão olhar para o valor do arrendamento que é solicitado por uma casa construída por uma cooperativa de habitação, não se ouve? Vão olhar para o valor que é pedido por uma casa construída por uma cooperativa de habitação para arrendamento. E se vão olhar para o mercado e vão ver que uma casa ali mais ou menos na mesma zona, a prestação, agora não é? Mas talvez daqui a uns anos a prestação é mais ou menos a mesma coisa, se calhar vão optar na mesma pela compra. Portanto, o arrendamento que a cooperativa depois vai oferecer também tem que ser ao próprio competitivo e isso tem que estar assegurado e eventualmente tem que estar assegurado com apoio que não vem propriamente da cooperativa, tem que ser um apoio público qualquer. Portanto, eu sou apologista atualmente que a propriedade coletiva deve obviamente ser a prioridade nas cooperativas e também sou apologista, não sei se é com o projeto social, mas sou apologista que devem contribuir para o território onde se incluem. Por exemplo, a FNAS, há uns anos atrás, quando fez o protocolo, há uns anos atrás, no início dos anos 90, há uns anos atrás, quando fez o protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa, para construir vários conjuntos de habitações de cooperativas pela cidade toda, quer dizer, para já existia um contributo que é logo olharmos para onde é que estavam esses conjuntos de habitação. E onde é que eles estavam? Estavam quase sempre onde existia mais habitação pública. Quase sempre muitos conjuntos de cooperativas em Marvila, alguns em zonas na periferia, meio desqualificadas, próximos de alguns bairros precários ou da alvenaria, mas sempre assim. E as realidades que eu conheço dos conjuntos construídos ao abrigo do protocolo da Câmara com a FNAS foram todos assim, ou seja, existia uma ideia, e isto está escrito, aliás, não sou eu que eu digo, está escrito mesmo nos anos 90, que existia uma ideia de promover conjuntos de habitação promovidos por cooperativas naqueles locais, para, digamos assim, promover uma certa mistura social induzida naquele território e dar-lhe maior heterogeneidade, porque só tinha habitação pública. E isso, efetivamente, acontecia. E existia uma ideia logo com a localização, onde se ia construir, existia logo um contributo, um próprio contributo territorial. Isto já para não falar que as habitações, os edifícios, se não estou enganado, o Manuel talvez pode-me corrigir, mas do total de apartamentos que eram construídos nos edifícios, havia uma certa percentagem que depois ia para a Câmara Municipal de Lisboa. Era 10,
10%, 10% ainda é bastante. Portanto, isto é um enorme contributo que se fazia, desde logo, para a sociedade, não é? Para o bem público, porque aqueles apartamentos ficavam propriedade da Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, eu acho que devem, obviamente, que as cooperativas atualmente também devem contribuir para o território onde se vão localizar, tal como aquelas que agora são muito criticadas e construíram nos anos 80 e nos anos 90, já fizeram. E já fizeram em condições, se calhar, muito piores, porque, pelo que eu vejo, hoje em dia até há cooperativas, ou há cooperadores que exigem que seja construído no centro da cidade, porque se for fora já não serve. Mas pronto, para terminar, só para depois aqui sublinhar que como geógrafo, ou como das ciências sociais, depois interessa-me muito a parte dos destinatários. Isso sim, quem é que depois vai residir naquelas habitações interessa-me bastante, que tipo de famílias é que nós vamos lá ter. Pronto, eu acho ótimo, a Câmara Municipal de Lisboa tem os seus próprios parâmetros, eu acho que talvez no caso das cooperativas ainda pudesse ser um bocadinho mais apertado no teto superior, mas pronto, é completamente legítimo, porque já existe um programa que define esses mesmos tetos, e é o que é, mas os destinatários, quem é que vai residir nestas cooperativas de habitação, para mim é realmente muito importante perceber quem é que vai e depois, na altura, quando for construído, perceber realmente quem é que lá está. Porque acho que dentro do espírito cooperativista, dentro do real espírito cooperativista, as cooperativas de habitação devem dar prioridade a quem mais precisa. Sim, Nuno. Muito obrigado, Catarina. Só para acabar um pouco a minha intervenção, a mim também me preocupa bastante, de facto, a questão dos imóveis devolutos, dos terrenos expectantes, da habitação sem uso. Eu acho que isso é um problema grave das nossas cidades e devíamos, de facto, ter ferramentas para pôr ativos esses imóveis. Isso é fundamental. Eu acho que é muito importante. A questão que o Gonçalo agora aqui falou, também queria sublinhar, é que nós, para termos cooperativas de arrendamento, elas têm que ser muito, muito apoiadas pelo Estado. De outra forma, a renda que se vai poder proporcionar, ela não tem o diferencial suficiente para a aquisição e o modelo que a sociedade desenvolveu ao longo de décadas é da aquisição de habitação própria. Portanto, por 20% ou 30% mais, as pessoas vão fazer o esforço para comprar a casa. Então fazes as cooperativas e elas não têm depois ocupantes. Portanto, a utopia é muito bonito, mas depois temos que ir na real. E as pessoas o que querem, quer dizer, está incutido no espírito das pessoas, das famílias, o bem próprio, a propriedade própria. Portanto, para evoluirmos nesse conceito, talvez a habitação colaborativa funcione melhor. E aí eu tento falar um pouco disso. Portanto, na habitação colaborativa, nós, mais que a habitação em si, queremos criar comunidades, não é? Portanto, a habitação não é só o nosso espaço íntimo, é também toda a envolvência e o compromisso de conhecer os vizinhos e de trabalhar com os vizinhos e, portanto, e vivemos numa casa grande. Bom, então aí na habitação colaborativa temos que falar muito com o governo e muito com as câmaras, porque a legislação urbanística e os PDMs estão totalmente desconformes, não conhecem essa realidade e, portanto, num projeto que naturalmente tem que ter um rácio de áreas públicas muito grande face à área privada, se nós incluímos as áreas públicas no coeficiente de edificabilidade, portanto, estamos a penalizar duas vezes o projeto. Ou seja, não há ninguém que faça porque tem que construir uma coisa que depois não vende ou não rentabiliza. Portanto, tem que haver apoio também aí ao nível da legislação urbanística, que é excluir essas áreas da área edificável útil. Portanto, e também a questão do estacionamento que o Tiago falou, quer dizer, estes projetos é também para compartilhar os carros, quer dizer, as pessoas não querem ter o carro próprio, querem ter no projeto 4 ou 5 carros que resolvam o problema da comunidade. E, portanto, a habitação colaborativa é em si própria também um projeto de sustentabilidade, de construir sustentável, quer dizer, há vários equipamentos que são óbvios, nomeadamente, por exemplo, a lavandaria, é uma estupidez, todos nós temos uma máquina de lavar em casa, ou temos um barbequinho em casa, que usamos 15 minutos, quando o empreendimento pode ter naturalmente uma lavandaria coletiva e uma pequena oficina para toda a gente usar. Oh, Nuno, isso é um sonho ou já existe alguma realidade? É verdade
Quer dizer, é um sonho em Portugal, mas estamos a caminhar. Já houve, deixem-me fazer parênteses, é que no Ministério da Segurança Social já se agarrou este projeto da habitação colaborativa, já houve um primeiro concurso no âmbito do PRR para as IPSS apresentarem projetos de inovação social que é a habitação colaborativa, ou seja, no PRR a única medida de inovação social que foi apresentada é a habitação colaborativa. E já se lançou o primeiro concurso, penso que deve estar para breve os resultados desse primeiro concurso. Ainda foi muito pouco dinheiro, 6,5 milhões ou quê de contos, mas é um começo. E, portanto, vindo da Segurança Social, porque sabe que os modelos dos lares não têm sustentabilidade, estão arruinados. E, portanto, nós ou encaramos de frente a questão da habitação para os séniores e uma habitação que promova o envelhecimento ativo, ou então nós próprios vamos ter um envelhecimento muito triste. Na verdade, para responder à pergunta sobre os prazos, eu estava a pensar que se calhar, há bocado estava a falar com um amigo e estava a dizer, se calhar se eu concorrer a uma cooperativa, se calhar só vou ter já uma habitação colaborativa, não é? Mas pronto, Filipa, não é? Pronto, exato. Então, então responde. Só dizer qualquer coisa, porque perguntava sobre a história das cooperativas e eu não queria deixar de falar, porque estamos no ISCTE e que o António Fonseca Ferreira, que foi tão importante nesta instituição, foi um dos principais instigadores no pós-25 de Abril e aliás foi o responsável, enquanto estava no Fundo de Fomento de Habitação, por uma política larga e generosa de expropriação de solos que reverteu exatamente para a construção das cooperativas e ele tem creio que logo em 79, logo um mapa do conjunto de cooperativas que existem no país e o conjunto de focos que se propõem a construir e, portanto, ele vai acompanhando e é de facto uma ideia de um modelo de sociedade. Ele argumentava que as cooperativas eram boas não só porque eram capazes de produzir habitação, mas porque eram um modelo de autogestão societária e que, portanto, isso capacitava as comunidades. Sim, no fundo aquilo que estava a dizer o Tiago, não é? Exatamente. Eu acho que o Tiago colocou a questão mais complicada, que é como é que se produz cidade democrática, na verdade é isso, não é? Como é que se produz cidade democrática. E eu vou partilhar o meu maior medo, é que eu tenho a sensação de que perante a dificuldade tão grande e tão significativa de acesso à habitação adequada, em particular pelas camadas mais jovens, ou seja, há uma quebra geracional em relação ao que era o modelo de que as famílias investiam na compra de propriedade e era para o uso e a custos aceitáveis, e isso quebrou-se de tal forma que o processo das cooperativas parece uma coisa óbvia, quer dizer, um caminho óbvio. O meu problema é como é que nós de facto as construímos e as estruturamos. A questão que o Gonçalo aqui colocava sobre o acesso, ou seja, quem é que vai aceder a este modelo de cooperativa é absolutamente determinante. Mas mais do que isso, é que para construir cidade, a questão da diferenciação social tem que ter quantidade, tem que ter massa. E o meu receio é que nós andamos a discutir um conjunto de políticas habitacionais há vários anos e ainda bem que o estamos a fazer, mas elas estão a ter poucos resultados. E portanto eu às vezes tenho a sensação de que quando nós nos juntamos para discutir as cooperativas e quando há alguma disponibilidade, quer por parte do Governo, quer por parte da Câmara Municipal de Lisboa e outras câmaras que estão a ficar interessadas, que a gente dentro de 4 ou 5 anos tenha, por exemplo, na cidade de Lisboa, 3 cooperativas, cada uma com 20 fogos, com projetos sociais espetaculares, porque as pessoas que conseguiram concorrer dominam o jargão das candidaturas, porque há uma questão de diferenciação social na capacidade de apresentar um projeto que parece super trendy e envolvido e, portanto, esta é uma dimensão absolutamente determinante de desigualdade social e que, na verdade, não existe há muito mais. E nós, que gostamos das cooperativas, vamos aplaudi-las e ficar muito contentes e os projetos são lindíssimos, mas é isso, são, sei lá, no melhor dos casos, 70, 80 famílias a viver em Lisboa em modelo de cooperativas. E elas são apresentadas aos turistas, mas não criam estrutura de cidade, não criam massa, não criam modelos de trabalho, de vida, de custos, de consumos culturais, de autoprodução das próprias comunidades, não é? Há qualquer coisa que acontece em Lisboa quando nós sabemos que as coletividades onde havia o bilhar e o futebol dos miúdos estão a desaparecer, significa que aqueles segmentos sociais estão a desaparecer e estão a aparecer outros, mas a mistura, que é o que é importante no espaço democrático, está a desaparecer. E portanto a única coisa que eu penso é, nós temos pressa,
Temos pressa e precisamos de densidade. Boas soluções que avancem por onde se consegue, acarinhando as pessoas que estão disponíveis da forma como estão disponíveis, procurando ir equilibrando as coisas, mas precisamos de uma coisa em grande. Não basta de ter 2 ou 3 lá à borda, lindos, fantásticos, temos de ter muitos, porque para disputar a cidade não é apenas o desenho da coisa, é a densidade das diferentes formas de viver, dos diferentes rendimentos, das diferentes culturas, e por isso é que eu acho que a gente tem que avançar para isto em massa. Pronto, disse. Posso então finalmente responder, finalmente, porque era uma pergunta tão direta que eu quase devia ter respondido logo. é só por isso, não é por outra, não é por mais nada. Porque o Teresa, eu sei bem aquilo que está a dizer, eu até tenho que estar lá o projeto, está desde quando? Aquele seu, só para todos terem uma noção, sim, está desde quando? 2018, ou seja, tem um projeto desde 2018 e que nós estamos agora... Certo. É só para vocês terem uma noção do que é que nós estamos a falar, pois sim. Pois, é isso sim. É isso. Portanto, é assim, quando a vereadora Joana Almeida chegou ao urbanismo, tinha um passivo de 3.000 projetos, não é? Portanto, tem aqui para trabalhar 24 horas por dia e já despachou 1.400 desse passivo. E, portanto, tem sido mais ou menos isso. Ou seja, nós estamos a tentar, realmente, que o urbanismo, não está o seu, mas eu sei, falamos depois, mas sabe exatamente porquê, e sabe exatamente qual é o filme, e sabe exatamente porquê. Mas, ou seja, é só para vocês verem o que é que nós estamos a falar. Portanto, é o que nós estamos a enfrentar. Não é uma coisa que a pessoa invente daqui para a frente. Eu percebo e levo essa nota da flexibilidade dos projetistas terem que trabalhar com a cooperativa. Entendo isso, a sério que entendo. Mas tem que haver operatividade e tem que haver capacidade de execução para não ficarem ali todos entalados sem nada. A Câmara vai acarinhar estes projetos porque quer lançar e queremos que dinamize o próprio movimento. Os primeiros as pessoas não vão perceber, não vão concordar, não vão gostar, mas nós acreditamos que se dinamiza o movimento. Mas quer dizer, no fim do dia, se não se der, nós fazemos, ponto. Mas gostávamos que houvesse essa dinâmica, que aparecesse essa dinâmica e que realmente aparecessem muitas pessoas a querer e que aparecessem pessoas que realmente quisessem contribuir para o território, como o Laborda, que é um exemplo ótimo nesse caso. Eu acredito que nem toda a gente quer, mas há exemplos que de facto querem. Portanto, na Europa há de haver alguém em Lisboa que quer, não estou a dizer, lá está, não hão de ser todos, mas que os primeiros sejam pessoas que querem contribuir para o território, até porque isso dá uma vantagem competitiva a quem conhece o território, o que me parece também interessante de alguma maneira, porque conhece as suas fragilidades e sabe como é que o território, o que é que o território precisa para sair do sítio onde está, ou para melhorar do sítio onde está, e essa avaliação do projeto social é com as pessoas do lugar, ou seja, com as próprias forças vivas do lugar. A minha única questão do processo concursal, o Laborda, a única coisa que eu tenho a dizer é a questão do processo concursal, é a entrega a uma cooperativa, o que eu não concordo de maneira nenhuma, comigo vão ter sempre concursos públicos, para o que for, não concordo em entregar nada, o bem é coletivo, então não é meu, portanto não sou eu que vou escolher a quem é que vai, seja o que for, tem que haver um processo concursal, podemos discutir os critérios em público, podemos aferir os critérios, e se não forem melhores muda para outro, mas é sempre concursal. Tem que haver uma questão de equidade no acesso a um bem público, tem que haver um concurso público, toda a gente tem que ter essa hipótese, não pode ser uma coisa direta para alguém para fazer como quer. Portanto, tem que haver aqui uma maneira que depois acabou num projeto maravilhoso, um projeto social maravilhoso, e não estou a criticar o coisa em si, mas há alguma coisa errada que é uma entrega direta a uma instância que eu acho que não carece de coisas, mas concordo. Tenho sempre imenso gosto em discordar profundamente, às vezes do Tiago, e em concordar profundamente outras vezes, que é sempre uma coisa maravilhosa. Temos a vantagem de conseguir entendermos, mas neste modo de ser, mas em que realmente temos, ou seja, nós conseguimos, como é que nós construímos cidade com a diversidade toda que nós queremos? Isso é comum, queremos diversidade na cidade. E como é que nós conseguimos? Qual é que é a maneira de conseguir? Isso é comum. A nossa preocupação é comum, agora a maneira como nós chegamos é que não é. E, portanto, aí é que nós temos que trabalhar juntos para conseguir chegar a esta cidade diversa, que tem tudo e que tem todas as soluções, e esta não sou a única, volto a dizer, sabe bem quem está no Conselho que isto não é o único, isto é uma das variedíssimas coisas que nós estamos a fazer, não é o único nem é o maior, portanto, ou seja, há muito mais coisas, há muito mais programas, a Câmara só na parte pública tem 4.400 frações, habitações, portanto, quer dizer, há aqui isto é uma parte que nós vamos fazer e que nós queremos dinamizar e que com sorte isto pega e tem outra dinâmica com variações das anteriores, nomeadamente para evitar a especulação que a pessoa só poderá ter uma interação na Câmara com as cooperativas, não vai poder revendê-la, não pode fazer disto um negócio, isso não vai poder acontecer. Portanto, nós temos aqui, quando é que elas vão estar? A ideia é que nós conseguimos fechar os projetos e entregar às cooperativas em 2023 e que se comece a construir em 2024. É esse o cronograma. Vamos lá ver. Está gravado, eu estou a gravar. Gravadíssimo. Este é o plano.
Bem, Sei que eu estou a dizer, se correr mal, não aparecer ninguém, a Câmara avança para a construção. É um bocado esse. Ouçam, temos que estar aqui, eu percebo, a sério, eu percebo que isto é um modelo que não existe e, portanto, pode ter e pode correr toda, desde que eu aqui estou, desde que cá estou, toda a gente a dizer o que é que eu não posso fazer e o que é que eu não vou conseguir. Eu estou a dizer o que é que eu gostava de fazer, o que é que eu gostava de conseguir. Vamos lá ver, vamos lá ver. Ok, então temos que terminar, já fomos aqui avisados suavemente. Obrigada por esta discussão, acho que foi super útil. Obrigada.